Uma boa noite a todos, a todas. Que a paz do nosso Mestre Jesus possa estar em nossos corações, em nossas mentes, nos auxiliando cada vez mais a seguirmos nessa caminhada, nessa grande jornada que é a evolução espiritual. Hoje é com alegria que a gente retorna mais uma vez aqui na fraternidade, aqui na FEMEL, e de uma maneira especial, Nós estamos no mês de setembro. Todo mês de setembro nós temos o nosso mês espírita de Londrina, região, da 16ª URI, inclui aqui Biporã, Londrina, Jogapitã, Rolândia, Cambé, e então são várias casas espíritas que têm uma série de palestras, de eventos espíritas nesse mês de setembro. O nosso presidente da 16ª URI, Marcelo Ceneda, pediu as suas escusas, as suas desculpas. Ele teve que passar por uma cirurgia de retirada de apêndice, ainda está lá na fase de convalescença, então não pôde comparecer, mas nós estamos aqui fazendo a palestra e ao mesmo tempo representando a 16ª URI, não é? O nosso tema de hoje, o nosso mês espírita tem um tema específico para o mês espírita, Todas as casas estão trabalhando em cima do mesmo tema geral, que é os 160 anos de o Evangelho segundo o Espiritismo. Então o tema é Evangelho segundo o Espiritismo, 160 anos, desvendando mentes, consciências. Esse é o nosso tema do mês espírita. Então todas as palestras estão direcionadas a essa questão do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós sabemos que Kardec publicou a obra no dia 15 de abril de 1864. Então, agora em abril desse ano de 2024, nós completamos os 160 anos. E o nosso tema de hoje vai ser diferente, nós vamos abordar bastante essa questão do Evangelho. E o nosso tema de hoje é a chave para o Código Divino. Daqui a pouco vocês vão saber o que seria essa chave e o que é esse Código Divino. Primeiramente, nós gostaríamos de falar um pouquinho sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala dessa chave, ele fala desse código, e ele, já para não deixar se alongar para frente, ele coloca que esse código universal é um código moral. Então, ele coloca o Evangelho segundo o Espiritismo como o grande eixo de toda a obra da codificação espírita. Se a gente for para fazer uma análise, você vai ver que, primeiramente, ele publicou o Livro dos Espíritos, que é dividido em 4 partes. Então, o Livro dos Espíritos ele veio como o carro-chefe, iniciando assim a doutrina espírita, apresentando 4 partes, e cada parte dessa é direcionada a uma das outras obras da doutrina espírita, da codificação. Então, a gente vai pegar a primeira parte, que vai falar de Deus, aquela parte filosófica, a gente vai ver que está bem direcionada ao que está lá no céu e inferno. A gente vai pegar a segunda parte, que vai falar dos espíritos, das manifestações espíritas, a gente vai ver que está bem atrelado ao livro dos médiuns, E isso foi importante, por quê? Porque ele colocou o principal, geralzão, para a gente ter uma ideia, e em face da fenomenologia que estava acontecendo na época, já publicou o livro dos médiuns em seguida, para dar um norte para as manifestações que as pessoas estavam tendo, e toda aquela fenomenologia espírita da época, e em seguida já veio o Evangelho segundo o Espiritismo, para poder trazer as máximas morais do Cristo para embasar a doutrina. Então, toda a doutrina espírita está embasada nas máximas morais do Cristo. Quais são essas máximas, Caetano? É o que está no Evangelho? Sim, no Evangelho do Cristo. Se a gente pegar os 4 evangelhos que nós temos, digamos assim, que a gente chama de Bíblia, seja ela qual for, Bíblia católica, Bíblia protestante, o Novo Testamento, a gente vai ver que tem 4 evangelhos, que foram ali codificados na época por São Jerônimo, na Vulgata. E Kardec traz aqui, a espiritualidade melhor traz na codificação, informando que esses 4 evangelhos são suficientes, porque todos os ensinamentos morais que o Cristo deixou na época estão nesses 4 evangelhos. Então, Caetano, tem o Evangelho de Maria, apócrifo? Tem o Evangelho de Pedro? Tem o Evangelho de tal? Tem 30 ou até mais evangelhos apócrifos. Mas segundo Kardec, que tem em Marcos, em Lucas, em João e Mateus, é o suficiente em questão
de ensinamento moral do Cristo para nós. E o que o Kardec fez? Ele pegou esses 4 evangelhos e tirou as máximas morais que tinha nesse evangelho, no ensinamento do Cristo, e trechou aqui para nós de uma forma muito mais clara de entendimento. E ele, na introdução, ele explica isso para nós. Ele fala assim, olha, até hoje existe uma série de não entendimentos do evangelho do Cristo. Uma série de caminhos equivocados que nós seguimos por causa do mau entendimento, da má interpretação desse evangelho, a tal ponto que nós estivemos, em nome do Cristo, em nome de Deus, empunhando espadas e com uma cruz à frente, matando as pessoas, por falta de entendimento. Então ele deixa bem claro que essas máximas vêm nos nortear para entender melhor esse ensinamento do Cristo. Isso será que é necessário? São 28 capítulos aqui nesse livro. Desses 28, só o 28º que fala das preces. Os outros 27 capítulos, cada um é um ponto da importância do que o Cristo nos trouxe. Não está aqui separado por aquela ordem cronológica que a gente tem nos evangelhos lá de Mateus, de Marcos, de João, de Lucas. Não, ele pegou por assunto. Então a gente vai ver que cada capítulo aborda um assunto e as máximas morais do Cristo estão aqui. Isso é fundamental? Fundamental demais. Porque se, segundo ele aqui na introdução, a chave para esse código de entendimento, esse código universal de moral que existe em todo o universo é o Espiritismo, então isso aqui é o nosso eixo fundamental. Então qualquer casa, qualquer centro espírita, qualquer instituição cristã que não tiver isso aqui como ponto basilar e eixo fundamental está equivocado. Caetano, lá eu frequento uma casa lá que lá não tem evangelho, não, a gente não estuda evangelho não. Mas a gente estuda bastante mediunidade, participamos 5 dias na semana de grupos mediúnicos. É importante? É importante, não estamos dizendo aqui que não é importante. Mas sem o evangelho está faltando quase tudo. É ele que vai dar o liame, é ele que vai dar o norte para nós. E não só para uma casa espírita, para as nossas vidas. E é agora que a gente vai efetivamente entrar no tema da nossa palestra de hoje. Eu acredito que quase todos nós aqui temos observado que, principalmente nas últimas décadas, nós estamos passando por uma transformação mundial, no nosso planeta Terra, em que a sensação que a gente tem que a violência, a sensação que a gente tem que a beligerância, a sensação que a gente tem que guerras, parece que as coisas vão se acentuando a tal ponto que de uma maneira direta ou indireta chega até nós. Obviamente que há quase 80 anos atrás nós tivemos a Segunda Grande Guerra Mundial, onde morreram aí mais de 50 milhões de pessoas, e pós-guerra mais umas 20 e tantas milhões de pessoas de fome. Mas hoje, só hoje, se a gente for pegar assim, são vários pontos de guerras entre nações. Nós temos guerras em Gaza, a gente tem uma guerra catastrófica que acontece lá no meio da África, lá no Sudão. A gente vai um pouco lá mais para cima, a Síria, está lá faz tempo naquela guerra interna deles. Enfim, isso eu estou falando de guerras onde realmente existe um efeito físico e mortes. Sem falar das guerras frias, das guerras psicológicas, das guerras que matam não com a força belicosa, mas sim com a força do pensamento. Então, isso a nível mundial. E a gente para analisar, mas por que isso? Da onde que vem isso? Se a gente for fazer uma análise onde quase todos os especialistas da área dizem que a base da sociedade é a família, e a sociedade está passando por esse período belicoso, é porque as famílias também estão belicosas. E o Cristo, lá no seu sermão profético, tanto no Evangelho de Marcos quanto no Evangelho de Mateus, ele vai falar isso, que haverá de chegar épocas onde os pais vão matar os filhos vão matar os pais, irmãos se voltará contra irmão e por aí vai. E se a gente for atentar para o noticiário, seja televisivo, seja através da internet, esse que pega mais o cotidiano da nossa cidade, da nossa localidade, da nossa comunidade, é impressionante como nessas notícias do cotidiano, talvez a maior parte delas se falam de violências, de abusos, de mortes
no interior das famílias. E isso eu estou falando só de questão de mortes. Se a gente for pegar a questão do abuso em todas as suas esferas, principalmente o abuso sexual, desses crimes que acontecem na área da sexualidade, a gente vai ver que 70% deles acontecem onde? Dentro das famílias. Então você vê que as nossas famílias estão doentes. Mas por que será que elas estão doentes? Ora, quem que são os integrantes da família? Nós. Cada um de nós integramos uma família. Então, se as famílias estão doentes, isso é sinal de que nós também estamos doentes. Nós também estamos cheios de conflitos íntimos. Nós também estamos com uma série de angústias internas e não estamos conseguindo lidar com isso. Desde quando, Caetano, está acontecendo isso? Olha que interessante. Se a gente for olhar no passado, a gente vai ver que desde há 6.000 anos atrás, aproximadamente, Deus já encaminha seus precursores e seus emissários para nos trazer uma mensagem que seja de muita importância para quem está em caminho errado. Os nossos pais, por exemplo, e nós como pais para os nossos filhos, quando a gente vê o filho da gente num caminho bem equivocado, é ali que a gente vai bater e martelar, né? Lutar. Não, filho, não é por aí. E a gente tenta ir de forma direta ou pelas bordas para tentar tirar, desviar ele daquele caminho que a gente como pai está vendo pelo caminho errado. E Deus também tem essa visão conosco. Então a gente vai ver que mais ou menos 6.000 anos atrás, já lá nos antigos diálogos do príncipe Arjuna com Krishna, que deu origem ao Bhagavad Gita, a gente vai ver que lá daquela doutrina para cá já falava uma mensagem fundamental que era para a gente dar atenção especial para o nosso íntimo, para a gente se conhecer. Esse é o caminho segundo o Bhagavad Gita. Não lá no Bhagavad Gita, não no sentido de que a gente faça esse mergulho, mas lá eles colocavam que a gente não tinha condição, na visão deles, de fazer esse mergulho naquela época. Então eles colocavam alguém, um guru, deixe o nome que você queira dar, para fazer a análise tua, terapeuta, e dizer para você qual que é a tua questão íntima para você investir nela. Só lá? Não. A gente vai vendo que Deus vai colocando mensagens em tudo quanto é lado do mundo para trazer essa mesma mensagem. A gente vai lá para o Nepal, a gente vai ver um Siddhartha Gautama, o nosso Buda, para trazer toda essa mensagem de autoiluminação, de autoconhecimento. A gente vai no Egito, a gente vai ver o Hermes Trismegisto, sabe, o maior pensador da época, estava ali no Egito, trazer essa mensagem também de autoiluminação para si próprio. A gente vai, por exemplo, na Grécia Antiga, nossa, lá nem se fala então, lá no oráculo de Delfos era bem grande, conheça-te a ti mesmo. E é tão importante isso que eles colocaram de forma redundante, que bastava dizer conheça-te, não precisava dizer a ti mesmo. Então está falando 2 vezes a mesma coisa para marcar, deixar bem marcado. Olha, é importante você se conhecer. E lá nós tivemos Sócrates, né, que em cima desse conheça-te a ti mesmo, trouxe toda a sua filosofia, que sem escrever nada. Foi Platão que veio e escreveu a importância de se autoconhecer. No judaísmo antigo, desde Abraão, a gente vai ver na árvore da vida a importância que Abraão dá da gente trilhar cada degrau para se chegar ao Olimpo, digamos assim, chegar a Deus. E dentro desses degraus, a necessidade de se olhar para dentro de si. Você vai ver na Cabala judaica toda essa filosofia de você olhar para dentro de si. E o que a gente fazia? Então, olhava para isso? Não. A gente estava preocupado em fazer as coisas exteriores, a gente estava preocupado com as nossas vestimentas, a gente estava preocupado com o ouro que ia no templo, a gente estava preocupado com as imagens que teria no templo, a gente estava preocupado com as coisas exteriores, desde lá de trás. E Deus colocando os seus emissários, não vão abandonar o exterior, mas mais importante que isso, olhe para dentro de si. Olha que coisa fantástica. E será que Jesus... Desligou? Desligou. Segura apertado. Segura apertado. Fechou. E será que Jesus se preocupou com isso? Claro que ele veio trazer essa mensagem. E sabe o que a gente fica, há muito tempo, a gente ficou venerando no Cristo? Venerando a sua morte.
Não desmerecendo que a gente não tenha que saber como é que ele foi crucificado, como que foi seu Calvário, mas isso não é o mais importante. Ele veio trazer uma mensagem de vida, vida em plenitude, e trazer caminhos para que cada um de nós consigamos passar por cada degrauzinho e chegar lá na frente, sem se perder. E esses caminhos necessariamente passam pela viagem dentro de nós. E sabe por que passa pela viagem dentro de nós? Porque para analisar, quando ele diz, tanto no Evangelho de Marcos quanto no Evangelho de Mateus, que o maior mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força, e até o próximo como a si mesmo, ele traz para nós 3 visões diferentes do amor. E ele deixa bem claro ali que isso resume-se à lei dos profetas. Quem fizer isso vai viver, viverás. Não foi isso que ele falou para o doutor da lei? Então, essas 3 visões de amor, elas são como se fosse uma só. Você não tem como amar a Deus se você não amar teu próximo. E você não tem como amar o próximo como se você não se auto-amar. Isso não é egoísmo. A gente tem que amar. Agora, para a gente amar, a gente tem que se conhecer. E sabe por quê? Quem aqui ama algo que desconhece? Quem ama o desconhecido? Ah, Caetano, descobriram um negócio lá na China, tal, eu não sei direito nada não. Nossa, mas um monte de amores por aquilo. Não, ninguém ama o desconhecido. A gente ama aquilo que a gente conhece. Então, como que eu vou me amar se eu não me conheço? Então, a importância de se autoconhecer é tamanha que há séculos, milênios, Deus está mandando os seus emissários para trazer essa mensagem. Olhe para dentro de você, se autoconheça para você poder amar. Para você amando, poder amar teu irmão, amar teu próximo e amar verdadeiramente a Deus, o universo, amar tudo isso. Então, essa mensagem do autoconhecimento não é de hoje. Ela é muito antiga. E nós, desde aqueles idos tempos, nós vamos procurando desviar dela. Como? A gente tenta amar as coisas externas, para que essas coisas externas possam suprir as nossas angústias íntimas. E é isso que os emissários, e principalmente o Cristo, e depois o Espiritismo, trazendo essa chave de conhecimento, dizendo para nós, não são as coisas externas. Elas são importantes? São importantes. Claro, você está no mundo, tem que viver no mundo sem ser do mundo. Mas não é o externo que vai fazer isso. É conhecimento interno. Se a gente for pensar quando a gente está falando das guerras, nessas últimas décadas, essa sensação de aumento da beligerância, violência e por aí afora, a gente vai lembrar um pouquinho mais atrás e falar assim, poxa, na época dos meus pais, ou até mesmo dos meus avós, não é dos meus pais, era interessante, a gente comprava um carro, o ano que vem o carro continuava com a mesma carinha. Vinha o outro ano, o carro continuava com a mesma carinha. E o carro tinha a mesma carinha até sair de linha. Hoje, será que é assim? Hoje não. Hoje a gente entra numa angústia quando o vizinho compra um carro novo e o nosso já está com um modelo antigo. Todo ano, quando não é menos. A gente começa o ano, janeiro, fevereiro, março já tem um modelo do ano que do outro ano. É uma coisa maluca. Isso talvez explique toda essa angústia que vive a humanidade. Nós vivemos hoje na era que a gente chama de geração descartável. E isso é muito grave. Porque Kardec, no Livro dos Espíritos, questão 799, ele já alertou isso. Quando ele perguntou como o Espiritismo podia contribuir para o progresso da humanidade, a resposta foi muito forte. Destruindo o materialismo. Uma das chagas da humanidade. Então, o materialismo ali é no sentido daquilo que é contrário ao espiritualismo. Quando a gente dá mais atenção só a coisas materiais, ele não está dizendo que é para a gente não ter que viver isso. A gente precisa do material. Mas quando a gente dá mais atenção a isso, a gente deixa de viver o lado espiritual. E nós somos espírito. E a gente não reconhece isso. E aí a gente tem angústia, sofre frustração. Não vai longe, quando eu tinha cabelo,
A gente entrava no supermercado e tinha 3 tipos, acho que já contei isso aqui. Tinha só 3 tipos de shampoo. Shampoo para cabelo seco, shampoo para cabelo normal e shampoo para cabelo oleoso. Só. Ficava fácil. Meu cabelo era seco. Pegava o shampoo, sossegado. Não me preocupava. Hoje, a gente vai lá na loja que só tem coisa de cosmético. Tem mais de 100 tipos de shampoo. Esse dia eu entrei lá com a minha esposa, ficamos lá mais de hora. Aí saí e ela não comprou nada. Peraí, você não comprou nada? Por quê? Não sei o que comprar. De tanta coisa que eu tinha. E quando a gente compra um e fica feliz naquele momento. A hora que você olha para a prateleira e vê que você não comprou os outros 99 produtos que tem lá, te dá uma sensação de tristeza. Mas como que pode? Eu acabei de comprar e estou infeliz porque as outras coisas eu não pude comprar. A gente compra um computador na loja, última geração. Na hora que você chega em casa, ele já não é mais última geração, já lançado outro modelo. Smartphone, então, nem se fala. Está vendo como a gente vive uma geração de consumo descartável? A gente tem esse hábito de descartar as coisas. Isso no material. E o que a nossa mente faz? A gente transfere esse processo para o lado afetivo. Ora, se antes a gente comprava uma casa e a família vivia várias gerações naquela casa, hoje em dia uma pessoa que está com 5 anos na mesma casa não consigo mais, tem que mudar de casa. A gente tem que mudar. E isso eu acabo passando da casa, eu passo para a minha família. Não, já estou 10 anos casado, não quero saber mais da minha esposa não. A gente começa a descartar as pessoas que estão na nossa família. Pais, nem se fala, quando ficam idosos, no lugar da gente cuidar, tratar, honrar pai e mãe, para tentar, muitas vezes a gente quer mais, um irmão fica jogando para o outro, né? Joga para você, o outro joga para o outro, e assim vai, ninguém quer cuidar. Filhos abandonados dentro de casa, com o celular na mão. Muitas vezes a gente, na minha geração, na minha adolescência, meus pais se preocupavam quando a gente saía à noite para ir na discoteca. Não era nem falar, era discoteca, né? Hoje em dia os filhos correm muito mais perigo dentro de casa, sentado no quarto, trancado dentro do quarto, do que sair e ir para a discoteca. Então, essa geração descartável tem nos trazido muitas angústias, muitas frustrações. Por quê? Porque a gente idealiza algo lá na frente e não conseguimos adaptar isso que a gente idealizou para a nossa vida no nosso presente. Aí quando você tem essa dificuldade de encaixar aquilo que você idealiza, e quanto mais longo é o teu passo, mais o tombo é maior. Então diz que a gente tem que idealizar as coisas mais próximas, para ficar mais fácil. Se não der certo, pelo menos o tombo é pequeno. Como eu não consigo encaixar isso aqui no presente, começa a gerar as minhas frustrações, as minhas angústias. Olha que coisa, eu começo a gerar dentro de mim, sabe, uma insatisfação. E esse conjunto de insatisfações que eu vou tendo, isso me faz ter muito estresse. Eu começo a ficar estressado, eu começo a ficar irritado, eu começo a ficar beligerante, eu começo a ficar infeliz com as coisas que estão acontecendo na minha vida, não é do jeito que eu queria, sabe? Eu começo a não dar valor nas coisas que eu tenho e começo a dar valor nas coisas externas que eu quero e não que eu tenho. Essa insatisfação, ela vai gerando algo que a gente chama de estresse. Esse estresse começa a gerar angústias íntimas. Aquele sentimento de aperto no peito que você não sabe de onde que vem. E aquilo vai apertando e é um bolo que vai girando. E aí eu quero ir no psiquiatra para que ele me dê um comprimidinho. E aquele comprimidinho vai resolver todos os meus problemas. É assim que funciona? Não. Comprimido precisa do psiquiatra? Precisa. Principalmente nas situações mais graves. Mas até agora eu não sei. Ele não cura o teu problema. Vai te dar um tempo. Você já viu comprimido? Chegar, eu estou aqui, nossa, eu estou com uma ansiedade a 1000%. Vai amenizar? Vai. Mas no outro dia eu tenho que tomar de novo. Tenho que tomar de novo. Tenho que tomar de novo. Por quê? Porque não cura, ele só trata o efeito, não trata a causa. Dessa angústia, se eu não me atentar, ela vai acabar me levando para 2 caminhos. Ou para os 2 ao mesmo tempo. Essa angústia vai me gerar algo assim que eu não consigo viver o meu presente, fico vivendo só o futuro. Só o futuro. E muitas vezes esse futuro, eu estou dirigindo o carro aqui e estou olhando lá para frente, mas não estou olhando nem na reta, estou olhando para o que tem depois da curva.
Você acha que eu vou conseguir dirigir? Não vou. Meu carro tá complicado, estou condenado a sofrer um acidente. Isso a gente dá o nome de ansiedade. Ansiedade é excesso de futuro. Você foge do teu presente para viver o futuro lá. E fica sempre aquele, não, vai ser assim, eu vou realizar você. E esquece, perder de novo aí. E esquece de viver o que você está vivendo hoje no presente. Esse é um caminho. Sabe o outro? Quando você cai na angústia, aquela angústia vai te apertando o peito e vai te trazendo uma melancolia tão forte que de repente você cai num caminho que a gente chama de depressão. Dizem os especialistas que é o mal do século. Nunca tivemos uma epidemia depressiva a tal ponto como a nossa humanidade está passando nesse exato momento. E depressão a gente tem uma visão assim, mais ou menos, de que como se a gente fosse constituído de vários fios que nos ligam às coisas mais importantes da vida. Então, por exemplo, os fios que saem do meu braço esquerdo, ele está ligado à minha família. E como eu fico muito ansioso, quando eu fico muito angustiado, melancólico, vai me bater na tristeza, eu vou me fechando. E cada vez que eu me fecho e me isolo mais, é como se eu fosse cortando esses fios. Então esse braço que me liga com a minha família, eu vou cortando, até com um ponto que eu estou dentro da minha família, mas não vivo minha família. Rompi os laços da minha família. Outros fios estão do outro lado, do lado direito, e ele liga com a espiritualidade. Espiritualidade no sentido eu como espírito. E aí eu vou tentando resolver meus conflitos íntimos só com as coisas materiais, as coisas físicas, as coisas externas, e na hora que eu vejo, eu nem me reconheço mais como espírito. Rompi esses laços, esses fios. E assim vai com a questão da sociedade, com os amigos, eu vou rompendo esses laços, vou cada vez me fechando mais. Com o trabalho, então, chega uma hora que eu vou no trabalho, e se eu não perder meu emprego, não consigo nem conviver mais com meus colegas de trabalho. Depressão é esse caminho, é um caminho para isso. E quando chega ao ponto onde a minha cabeça, a minha mente está ligada com esses fios a Deus, ao divino, a hora que eu vou me desconectando e rompo esse último laço, aí eu caio num buraco escuro. A sensação que não tem fundo. E que se alguém não me ajudar, porque é uma pessoa depressiva, precisa de ajuda, a sensação tem que você vai continuar caindo e não tem fim. Olha como que é sério isso. Então o Espiritismo, ele vem trazer para nós a chave para entender o Evangelho do Cristo e fazer com que a gente não caia nesse ponto. Por quê? Porque ele disse para nós bem claro, o que mais te aflige na vida? Qual que é a maior prova que você sente na tua vida? Aquilo que todo dia, ou todo mês, ou quase sempre, mas isso aqui de novo aconteceu na minha vida? Aí você vai lá e tenta dizer, mas isso aqui de novo na minha vida? Teu calcanhar de Aquiles é a tua prova. E que a providência divina está colocando para você superar. Porque a gente tem esse hábito, Deus, me dê paciência, me dê coragem, mas naquele sentido como se tivesse uma porção de paciência e eu fosse na feira e comprasse. Não. Quando a gente pede paciência, ele vai colocar para a gente situações onde eu vou exercer a minha paciência. Sabe aquele vizinho complicado que você tem? A gente estava falando lá dos sapatos, né? Eu falando dos meus vizinhos que andavam na laje em cima, em uma barulheira que aquilo me incomodava tanto. Sabe? Então, paciência são essas coisas, sabe? No teu trabalho, aquele colega de trabalho também complicado, que coloca, fala, meu Deus do céu, eu quero trocar de trabalho. Não, é lá que você tem. Então, quando a gente pede para Deus paciência, coragem, sabe? Todas essas virtudes, não vou na feira, ou alguém vai chegar assim e derrubar para você, toma aqui, Caetano, uma porção que está legal. Não, é para adquirir através dos exercícios da vida. E esses exercícios da vida são aonde? Na relação com as pessoas, não tem outro jeito. Ou você acha que alguém entra em processo depressivo porque não sabe uma forma de matemática? Não. Ele entra em processo depressivo porque está com dificuldade de conviver com aqueles que estão à sua volta. Relação emotiva, afetiva, emocional. É essa ali que a gente tem que investir. Né? Porque isso é fundamental, porque senão a gente vai ficar sempre tropeçando na mesma pedra,
Na hora que a gente vai levantar, vai tropeçar na mesma pedra de novo e vamos estar sempre com os joelhos ralados, quando não com a cabeça machucada. Essa é a visão que a gente tem que ter. Joana de Anjos, ela, logicamente, que ela faz uma série de trabalho, a série psicológica dela, para a gente não chegar a esse ponto. Mas quando ela diz, quando percebe que a gente está no caminho desse processo depressivo, ou até mesmo numa ansiedade exacerbada, que leva a pânico, crise de pânico, ela fala o seguinte: centra em 4 pontos fundamentais para reverter esse processo. E o primeiro ponto que ela fala é o seguinte: primeiro ponto, você fuja do amargor. Como assim, Joana, fugir do amargor? E ela fala, passa um zíper na boca, para de reclamar. E quando a gente está nesse processo, viu como que a gente reclama? A gente reclama de tudo. Nada tá bom. A mulher vem falar com a gente sai xingando, sai dando passada, a gente dá coisa até no vento. Então ela diz, fecha a boca. Fecha a boca e pare de reclamar. Primeiro ponto. Pare de comentários negativos. Fuja. Sabe aquela a gente tem eu falo por mim, gente, pelo amor de Deus, de ver os noticiários, pegar no smartphone e ficar vendo as tragédias que acontecem no mundo. Eu sou assim, eu adoro notícias, mas nossa, eu estou falando das guerras aqui, mas adoro ficar olhando o que está acontecendo nas guerras. Não que a gente não tenha que vê-las, senão a gente também vai ficar aqui tapado, né? Mas não deixar, principalmente nesse momento que a gente está, é um momento, quando Jesus diz jejuar, é jejuar nisso aí. Por quê? Porque a gente está sensível, a gente está triste, está melancólico, ainda vai ficar vendo um monte de notícia ruim. Então ela diz, fuja do amargor, no sentido de parar de reclamar e no sentido de fugir das coisas negativas. Primeiro ponto. Segundo ponto que ela coloca, espiritualize-se. Quando ela está dizendo espiritualize-se, ela não está querendo dizer diretamente, procura uma igreja, um templo religioso, sabe, um centro espírita. Não, ela está falando espiritualize-se aqui, você com Deus. Sinta Deus em você. E a gente é capaz de fazer isso. A gente não caiu no buraco no abismo, porque quem está lá no buraco no abismo rompeu. Vai ter que ser ajudado para sair e ter muita força de vontade para sair. Agora, quem está no processo, a gente está ligado ainda. Então, sinta Deus dentro de você. Olha assim, como que eu sou importante para Deus. Sinta a tua importância, valorize-se. Porque somos importantes. Você imagina como que a pessoa fala assim, não tem importância. Tira essa pessoa dali para você ver o buraco que fica. É horrível. Então, todos nós temos a importância. Então, ela diz, é importantíssimo espiritualizar-se. Terceiro ponto, cuide-se de si mesmo. E quando ela fala cuidar de si mesmo, é para a gente cuidar no sentido literal. Tomar banho, se higienizar, porque ficar sem tomar banho, ficar sem escovar o dente, ninguém merece, né? Quando você vê uma pessoa nesse estado, que a pessoa está entregue, não quer saber tomar banho, não quer saber escovar o dente, não quer saber higienizar, sinal amarelo, porque pode estar caminhando para um processo depressivo. E ela fala que cuidar não é só nesse sentido de higienizar, não. Vigiar os pensamentos, a gente está se cuidando, principalmente vigiar os pensamentos. Ela fala da questão do lazer. Ela fala assim, lazer para descanso. Para você descansar a mente. Já quer dizer que é descansar, ficar na cama, lazer, não, dormindo. No sentido qual? Você já viu assim, por exemplo, eu morei uma época no Nordeste e era um barato. A gente morava perto do litoral e aí às vezes a gente ia para a praia no domingo. Aí acordava 4 horas da manhã, aquele desespero. Acorda filho, o filho não quer levantar da cama. A mulher já acorda, o filho não quer levantar, já está nervosa porque tem que fazer, o frango na geladeira que tem que passar para levar, a farofa que tem que ajeitar, né? E vamos levar o quê? É a tenda que tem que levar. Naquela época a gente levava até televisão para a beira da praia, a gente levava, enchia o carro. Aí saía 4 horas da manhã, chegava lá, fila para chegar na praia, e era aquela loucura. Aí chegava lá durante o dia, o filho saía correndo naquele sol escaldante, você ficava o dia inteiro correndo atrás dele, e será que ele vai morrer afogado? Ele não sabe nadar, e você desesperado. Aí chegava lá, vamos comer a comida, na hora que você abria pano lá com o frango, com a farofa, as formigas já tomaram conta. Era assim, é uma canseira do caramba, é uma coisa de louco.
Aí dava 4 horas da tarde, a gente tem que ir embora, porque vou pegar congestionamento. E aquele congestionamento enorme. Chegava em casa à noite, todo mundo cansado, ainda tinha que descarregar. Tudo aquilo que a gente levou. E mais, tudo aquilo que a gente levou, a gente não usou nem a metade. A gente levava, não sabe por que levava, porque tem que trazer tudo de volta. Ela disse que isso não é lazer. Isso não é lazer. Busca a natureza, para você relaxar a mente, para você descansar. Né? Porque se você for fazer lazer dessa forma, vai complicar. A tua segunda-feira você vai estar mais ainda em situação difícil que se você não tivesse ido para a praia. Né? Mas ela fala bem claro isso. Cuide-se, isso é fundamental. E o quarto e último ponto que ela diz que tem que estar junto com esses outros, o exercício da compaixão. O que é isso? Está muito atrelado àquele segundo ponto que ela diz, espiritualizar-se. Sentir o exercício da compaixão é você sentir a dor do outro. Não é ter pena, é você sentir, perceber. Sabe como a gente vai vendo tanta coisa assim triste na vida e a gente vai ficando frio? A gente vai ficando, tratando as coisas com frieza. É o contrário da compaixão. Compaixão é você sentir o outro, você se preocupar com o outro. E por que isso é interessante? Você já viu? Lógico, tem terapias e terapias, mas muitas vezes quando a gente está bem deprê, você precisa de um choque da realidade de uma pessoa que está numa situação muito pior. Olha que coisa, a gente parece que ainda necessita disso, né? Porque você vê o sofrimento do outro pior que o teu, você fala, nossa, tem alguém mais sofrendo que eu. Aí você fica melhor. Mas cuidado com os depressivos, hein? Os depressivos, quando vê o outro na situação pior que ele já está no buraco, aí ele fica mais ainda no buraco. Né? Mas às vezes é necessário, né? A gente poder ver isso para poder sentir a dor. Eu nunca me esqueço de uma entrevista que eu vi com a mãe do Cazuza. Coisa antiga, o Cazuza já morreu por anos, né? E ela, depois que ele morreu, depois de um tempo ela teve uma fundação justamente para tratar as pessoas diabéticas. E ela falava, o repórter perguntou para ela, nossa, mas isso aí só cai por amor, a senhora gosta? Como é que foi isso? Ela falou assim, eu detestava. Eu tinha ódio, eu tinha raiva. O diabético chegava perto de mim, eu queria distância, eu tinha raiva daquilo ali. Mas fui exercitando, fui aprendendo. Falei, não, eu preciso disso, porque senão eu vou ficar maluco em casa. E fui indo, e a coisa foi dali daquele sentimento contrário, fui tolerando, daquele sentido de tolerância, passei por um respeito profundo, desse sentimento de respeito profundo, eu passei a amá-los. E hoje eu não consigo viver sem eles, porque eu os amo. Exercício da compaixão. Olha que coisa fantástica. Né? Perseverança naquele exercício fez ela aprender a amá-los, aquele que ela tinha um preconceito ainda, principalmente porque o filho dela tinha morrido aqui antigo. Então isso é fundamental segundo Joana de Ângeles. E vocês querem aqui mais uma dica que o Espiritismo traz para a gente? A gente fala assim, mas Caetano, como que a gente vai fazer para se autoconhecer? Kardec teve essa preocupação. Na questão 919A, olha só, 219A de O Livro dos Espíritos, ele vai perguntar para a espiritualidade. Vocês já disseram lá na questão 621 que a lei de Deus está escrita na nossa consciência. Né? Vocês já disseram que estão sempre dizendo para nós a importância de se autoconhecer. Aí Kardec não pôde deixou passar batido, né? Tá, então agora fala para mim aqui, como que a gente faz esse processo de autoconhecer? Ensina a gente, né? Porque a gente está patinando aí há séculos, nos ensina. Quem que vem responder para ele? Nada mais, nada menos do que Santo Agostinho, um dos pais e dos maiores filósofos da igreja romana da época. Da época dele, né? Viveu lá no século IV, no século V, foi bispo numa cidadezinha lá da África, chamada Hipona, bispo de Hipona, e foi um dos maiores pensadores religiosos da época. E Santo Agostinho vem, faz parte da equipe veneranda da codificação espírita, ele vem e responde para Kardec essa pergunta. E é fantástico, porque são 2 páginas que ele coloca ali no Livro dos Espíritos, explicando como que ele fazia para se autoconhecer. E ele fala assim, façais como eu fazia quando eu estava encarnado aí. Todo dia, ao deitar, eu analisava as minhas ações. Olha que interessante. A gente faz isso? Será que a gente analisa, quando a gente deita na cama, a gente analisa as ações? E às vezes a gente até faz, mas só fica aí. A gente não vai adiante, é muito mais profundo. Porque ele diz assim,
Eu analisava as minhas ações e analisava o que era certo e o que era errado, o que eu fiz de bem, o que eu fiz de mal. E refletia bastante sobre isso. Será que a gente faz isso? Hoje, o que eu fiz? A gente tem o hábito de, mesmo analisando, achar desculpa. Quando eu sou orgulhoso, aí às vezes você vê aquela situação que você fez, mas você fala assim, não, estava sendo digno. Eu não acho desculpa. Sempre a minha dignidade, por isso que eu agi dessa forma. A gente procura achar desculpa para as nossas falhas. Aí Santo Agostinho fala assim, então tem que ir adiante. Além de você analisar, você tem que perguntar, por que eu fiz aquilo? Qual a causa? Por quê? Qual o objetivo de eu ter feito agido daquela forma? Então, mesmo assim, quando você faça isso, você pode achar até uma resposta não, e achar uma desculpa. Não, justifica o teu orgulho, justifica o teu egoísmo, justifica a tua ação com uma desculpa. Ele fala assim, mas vai adiante. Você está na dúvida que o que você fez é certo ou errado, ou você tem que continuar fazendo ou não? Aí você faz o seguinte, você sai da tua bolha e imagina uma outra pessoa dentro daquela bolha, tua bolha, fazendo aquilo que você fez contra você. Aí você tem capacidade de julgar. Porque se aquilo que a outro fez, imaginando, aquilo que o outro fez contra você e aquilo te machucar, aí você fala, caramba, eu estava agindo dessa forma e não estava percebendo. Porque muitas vezes os nossos equívocos a gente não percebe, a gente fica no ciclo e não percebe. E é isso que Santo Agostinho fala nessa mensagem. E ele ainda dá mais uma dica, fala assim, ó, ele não para por aí. Sabe aquela pessoa que não gosta de você? Aquela pessoa que é tua inimiga? Observe o que ele fala de você. Porque teus amigos não vão falar quando você é. Teus amigos vão bater no teu ombro, vão ficar com receio de te melindrar, de te machucar, e não vão falar. Mas o inimigo fala. Aquele que não gosta fala. Obviamente você analisa se aquilo que ele está falando não é calúnia, não é injúria, está te machucando, né? Mas você analise dessa forma. Então, esses 4 pontos que Santo Agostinho dá para nós, conheça a ti mesmo, é o processo pelo qual Kardec nos ensina a se autoconhecer. Olha que coisa fantástica. E terminando já estamos caminhando no final, eu vou deixar uma história para vocês refletirem. Eu não vou lembrar o nome do autor espiritual agora, mas ele conta para nós a história de Malaquias. Malaquias era um homem muito rude, muito agressivo, muito violento. E um certo dia ele foi lavar o rosto dele no rio. Na hora que ele viu a imagem do rosto dele refletido na água, ele percebeu que estava com a testa mais franzida. Ele percebeu que a barba dele e os cabelos já tinham esbranquiçados, estavam bem brancos. E ele percebeu, eu estou envelhecendo. E aquele dia, Malaquias se sentiu desesperado. Meu Pai do céu, oh Deus, se Tu existe, o que eu estou fazendo na minha vida? Eu sou bruto, eu sou grosseiro e eu não consigo mudar. Me dê uma luz. O que eu faço para mudar? Aí ele lembrou que subindo a colina, lá em cima da colina, tinha uma casinha onde morava um guru, um mestre. E ele subiu, foi lá e bateu na porta da casinha. O mestre abriu. Malaquias, você por aqui, até receoso, sabia da agressividade de Malaquias, né? O que fazes aqui, Malaquias? Malaquias já quase chorando, mestre, pelo amor de Deus, me ajude a encontrar o caminho do céu. Porque todo mundo me diz que eu sou uma pessoa bruta, que eu sou uma pessoa agressiva, eu não consigo ter afetividade com minha filha, com meus filhos, com a minha esposa, me ajude a encontrar o caminho do céu. Aí o guru olhou para ele, o mestre falou, calma, Malaquias, calma. Gente, para isso é possível você encontrar o caminho do céu? Mas tem que ter um método para isso. Você observa em você aquilo que mais te aflige. E a hora que você descobrir, invista em transformar. Ele olhou, mas mestre, isso vai me ajudar ao caminho do céu? Vai, Malaquias, com certeza. Mas e se eu titubear, mestre? Persevere, você vai encontrar o caminho do céu. Aí Malaquias desceu um monte, né? Nossa, eu tenho que olhar para dentro de mim, o que mais me aflige? Nossa, eu sou bruto, eu sou agressivo, isso me está trazendo tanta aflição, tanta angústia, eu vou investir nisso aí. Vou perseverar. E assim ele agiu. Passados alguns anos, Malaquias
com todos aqueles conflitos íntimos novamente, angustiado, subiu de novo a colina, foi lá e bateu na portinha. O mestre abriu a porta. Ô Malaquias, você aqui agora de novo? O mestre já com os cabelos também mais embranquecidos, mais velhinho, Malaquias também. O que te aflige, Malaquias? Oh, mestre querido, eu fiz o que você me pediu. Eu investi, analisei, vi que eu era realmente muito grosseiro, muito bruto, muito violento e investi na minha transformação. Mas, mestre, você não vai acreditar. As pessoas começaram a me caluniar, começaram a me injuriar, dizendo que eu era um mentiroso, que eu não tinha mudado coisa nenhuma, que a qualquer momento eu ia explodir, sair espancando alguém, dá até vontade de pegar o pescoço de um. Calma, Malaquias, calma. O processo é assim mesmo, Malaquias. É assim que funciona. Mas, mestre, as pessoas estão me caluniando. Malaquias, faz o seguinte: você tem que viver agora. Não deixe que a calúnia te fira. Não deixe que a calúnia te fira. E viva de tal modo que ninguém mais vai acreditar no caluniador. Ah, isso vai resolver, mestre, eu encontrar o caminho do céu? Vai te ajudar e é esse o caminho. Ah, então tá bom. Malaquias desce. Ah, tá bom. Eu não vou me ferir com a injúria, com a calúnia, e vou viver de tal modo que ninguém mais vai acreditar no caluniador. E o tempo passou. Passou Malaquias de novo, com seus conflitos íntimos, internos. Aí ele subiu de novo. Já velhinho, o mestre lá mais velhinho ainda, bateu na porta. Ô, Malaquias, você por aqui, meu filho, o que tu traz aqui? Ah, mestre, eu fiz exatamente o que o senhor mandou. Foram anos e anos de dedicação e eu consegui me transformar. Eu passei a ser uma pessoa mais amorosa, atenciosa, afetiva. Só que as pessoas começaram a me caluniar. Eu fiz o que o senhor falou, não me incomodei com a injúria, com a calúnia. Passei a viver mais ainda esses meus novos princípios, de tal modo que ninguém mais acreditou nos caluniadores. Mas então, Malaquias, não está ótimo? Ah, mestre, eu não estou em ponto de desistir de tudo. Por que, Malaquias? Ah, agora todos me chamam que eu sou um banana, que eu tenho sangue de barata, sabe? Que eu sou, sabe, um frouxo. Ah, mestre, como que está difícil? Eu estou quase desistindo. Calma, Malaquias, de forma alguma. Agora que você está caminhando com um processo já bem avançado, tenha fé, acredite, persevere mais um pouquinho e siga a rota. É assim, está certinho, siga a rota. Malaquias desceu, já estava velhinho. Logo em seguida, ele se adoentou e desencarnou. Quando ele chegou no mundo espiritual, os espíritos que o assistiam chegou para ele: Malaquias, seja bem-vindo. Vós investisse na tua transformação moral, no seu autoconhecimento. Você procurou se conhecer e detectou que de fato você era uma pessoa agressiva, bruta, violenta, orgulhosa, e conseguiu se transformar. Graças a essa tua transformação, nós estamos agora te convidando a fazer parte da nossa equipe para socorrer os nossos irmãos que estão em dor e sofrimento nas regiões umbralinas de toda essa região. E assim, Malaquias começou a trabalhar com eles. Ele ouvia um grito de dor, descia lá nas sombras e socorria. Ouvia um clamor, descia nas furnas mais distantes e socorria as pessoas. E assim foi se passando o tempo, ele começou a atender, socorrer conhecidos, familiares, amigos, até que um dia ele sentiu alguém chamar pelo seu nome: Malaquias, Malaquias, socorro. Nossa, quem será que está me chamando? E ele foi descendo nas furnas, foi descendo nas furnas, foi descendo nas furnas, até que ele chegou na frente de uma caverna escura e viu que lá dentro tinha uma alma que gemia. Aí quando ele chegou mais próximo assim da entrada da caverna, ele levou um susto. Aquela alma que gemia era o seu mestre. E o mestre olha para Malaquias: Malaquias, socorro. Você conseguiu, eu não consegui. Olha que exemplo, que história fantástica. Não adianta a gente ficar aqui falando milhares de palavras, sabe? Vivendo milhares de coisas exteriores. Se eu não exercitar aqui dentro, eu não vou me transformar. E essa é a mensagem que fica de Malaquias e o seu mestre. Ele investiu na sua transformação e alcançou uma redenção. O mestre ficou no alto do morro, só refletindo, filosofando,
e não colocou nada em prática e ficou naquela situação difícil. Não se conseguiu se transformar. Então, fica essa mensagem, principalmente aqui de Joana, né, que a gente trouxe, da importância que nós temos de olhar para dentro de si, de refletir que se Deus encaminhou tantos e tantos emissários em todas as áreas do mundo para trazer essa mensagem de autoconhecimento, se o Cristo veio trazer essa mensagem de autoconhecimento, é porque esse é o ponto central que nós estamos precisando investir. E que o Espiritismo, através de Kardec e da doutrina espírita, deixa bem claro que é o ponto fundamental a ser seguido. Uma boa noite a vocês, uma boa noite a todos. Muito obrigado pela paciência. Né? Não é aquela paciência do potinho, não, tá? Paciência de verdade. Uma boa noite, mais excelente semana para todos.